O milionário ria do gariz, mas o sorriso do seu filho negro com bolhas mudou tudo. Miguel sempre soube que a vida na periferia era uma luta diária, mas cada risada do seu filho Lucas tornava seu esforço um pouco menos árduo. Ele, um faxineiro que passava horas empurrando seu carrinho pelas ruas sujas da cidade, encontrava no sorriso radiante do menino a força para continuar. Lucas, um garoto de pele negra e cabelo crespo, tinha um brilho especial nos olhos que aquecia o coração de Miguel. No entanto, tudo mudou quando Lucas começou a apresentar bolhas estranhas na pele. Era uma manhã quente quando Miguel notou as primeiras bolhas, pequenas e avermelhadas, como se a pele do filho estivesse se comunicando de forma alarmante. — Que aconteceu, meu filho? Ele perguntou, o medo fazendo suas mãos tremerem. Lucas, ainda com aquele sorriso, apenas disse: Não se preocupe, papai, é só uma coceira. Mas Miguel sentiu um nó na garganta. A vida já era dura, e a saúde do garoto parecia ser mais um peso em seus ombros cansados. Naquele mesmo dia, enquanto Miguel limpava um calçadão, ele avistou Eduardo, o milionário do prédio de luxo ao lado, com seu terno impecável. Ria de algo que um grupo de garis dizia. Ele olhava para Miguel como se fosse uma peça de museu, uma relíquia do passado que incomodava. Olha lá, o faxineiro! Eduardo zombava. Isso fez a lâmina de raiva cravar fundo no peito de Miguel. Ele respirou fundo, segurando a raiva e a indignação. O mundo era assim. Pessoas como ele, invisíveis aos olhos de quem tinha muito. Mas o que Miguel não sabia é que a história de Lucas e suas bolhas iria além das paredes da periferia. Quando um vizinho fez um vídeo seguindo Lucas e suas peculiaridades, a mídia o flagrou com as bolhas reluzentes refletindo o sol. E logo a curiosidade virou notícia. A criança das bolhas. Assim chamavam o garoto. As redes sociais fervilharam como fogo em campo seco. Todos queriam saber mais sobre Lucas. Miguel se sentiu assustado. Algo estava tomando proporções que ele não compreendia. Estava seguro de que todo aquele burburinho não traria nada de bom. A fama poderia colocar Lucas em risco. A pressão social aumentava e, com ela, a necessidade de protegê-lo. Mas o que Miguel ignorava era que havia um segredo enterrado entre as raízes da família de Eduardo. Um laço que ligava os dois de maneira inusitada. Enquanto Miguel se via preso entre se render à pressão ou lutar pelo que era certo, uma verdade cataclísmica começava a surgir. Os olhos de Lucas, cheios de esperança, eram a faísca que poderia acender um movimento por justiça que Miguel nunca teve coragem de imaginar. O sorriso do filho tornara-se sua bandeira, um sinal de que toda luta tem um significado, principalmente quando se trata de cuidar de quem se ama. Agora, com a cena se delineando entre fama e desespero, Miguel percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. O que Eduardo faria para ridicularizar alguém que de repente estava recebendo a atenção que ele sequer entendia? O que aconteceria quando as bolhas de Lucas se tornassem o símbolo de uma resistência inesperada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel refletia sobre a fama que cercava Lucas, um sentimento inquieto se aninhava em seu peito. Não era apenas o medo do desconhecido,
Era uma sensação sufocante de que algo inevitável estava prestes a acontecer. Naquela tarde, ele decidiu que precisava conversar com Lucas. Com a voz trêmula, chamou o filho para o lado e disse: "Filho, precisamos ter uma conversa séria sobre tudo isso." Mas, antes que pudesse terminar, um grito agudo cortou a tarde. Carroças de lixo e galhos se espalharam em meio à rua. Miguel virou-se, seu coração disparando. Um ônibus desgovernado vinha descendo a ladeira com uma velocidade alarmante. Miguel não conseguia acreditar no que via. O choque foi instantâneo. O ônibus derrapou, os passageiros gritando, e tudo aconteceu em câmera lenta. Lucas olhou para o pai, seus olhos cheios de medo. "Papai, o que é isso?" Miguel se lançou na direção do garoto, mas o mundo ao seu redor parecia ter perdido sentido. "Saiam da frente!" gritou um velho, tentando alertar os outros. Era uma cena digna de filme de terror. Então, o impacto ressoou com um estrondo ensurdecedor. O ônibus atingiu uma árvore, e os estilhaços de vidro voaram como se o tempo tivesse estourado. Miguel se abaixou, escudos protetores invisíveis se formando ao redor do filho. Mas no meio da confusão, algo choramingante e agonizante ecoou. Alguém estava preso sob o ônibus. Os gritos continuaram a ecoar, e a multidão se aglomerou. A ansiedade e o desespero tomando conta. Miguel não sabia se iria conseguir. Ele, um simples faxineiro, diante de um desastre que parecia maior do que ele mesmo. Mas o pulso forte de um pai o empurrou frente à pirâmide de caos. "Lucas, fica aqui, por favor." Ele pediu, mas a curiosidade do garoto o fez correr até o local. Mais perto do ônibus, Miguel viu uma garota com um vestido rasgado, lágrimas nos olhos, tentando se desvencilhar. Miguel conhecia aquela garota. Era a filha de Eduardo. Um frio percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo ali? Ele não sabia se ajudava ou se virava as costas. O milionário zombou dele, mas agora ele encarava uma situação crítica. Com uma respiração profunda, Miguel se lançou para ajudar a garota. Ele levantou o que conseguia, gritando por mais ajuda. "Precisamos de uma carroça, de uma maca." O pânico se misturava à adrenalina. De repente, Edward surgiu, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui, seu faxineiro? Afastem-se!" Ele parecia mais preocupado com a imagem do que com a filha. Um rugido de raiva surgiu em Miguel. Como ele poderia ser tão egoísta em um momento crucial? Miguel ignorou as palavras de Eduardo e continuou a ajudar. Quando a garota finalmente foi resgatada, ela olhou para Miguel com gratidão, mas então aconteceu o inesperado. Algumas bolhas começaram a aparecer em sua pele, como as de Lucas. A expressão de pânico tomou conta do rosto do milionário quando ele se aproximou. "O que aconteceu?" Eduardo gritou, o desespero tingindo sua voz de medo. Miguel sentiu um frio na barriga. Aquilo não fazia sentido. O que estavam acontecendo? O que eram essas bolhas? As bolhas que Lucas tinha agora também afetavam a filha de Eduardo? A multidão murmurou e a cena se transformou em um turbilhão. As redes sociais começariam a cantarolar e a transformar esse fato em uma nova notícia. A fama teria um preço, e o que antes era proteção se tornara uma maldição. Miguel, desta vez, não se sentia perdido. Seu olhar se encontrou com o de Lucas, que observava tudo e havia algo mais nos olhos do menino. Uma luz. "Papai, eu não tenho medo," ele disse, mesmo entre o caos. A comunidade se aglomerava, as pessoas gritando e perguntando o que as bolhas realmente eram. Miguel sentiu que a vida dele e de Eduardo estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. E no meio de todo esse turbilhão, uma questão se formava em sua mente. A luta ainda estava apenas começando. O que Eduardo faria com essa revelação? E mais importante, Lucas e a garota eram apenas a ponta de um iceberg desconhecido
que se revelava diante deles. Enquanto Miguel trocava olhares com Lucas, a tensão pairava no ar. O caos parecia não ter fim. Os gritos e a agitação das pessoas apenas intensificavam a sensação de urgência que o envolvia. Mas, antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu no céu nublado. Todos foram pegos de surpresa, com os olhos voltados para o horizonte. Raízes de suas vidas foram sacudidas. O som estrondoso fez as memórias de Miguel ecoarem em sua mente. Ele se lembrava de como a vida de cada um era moldada por momentos voláteis, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. A luz se intensificou e, em um instante, uma nuvem de fumaça subiu, obscurecendo o céu e cobrindo a cena com uma sombra densa. As pessoas começaram a correr, perdendo o controle do que estava acontecendo. Miguel virou-se, seu coração disparado. Ele gritou para Lucas que ficasse perto dele, mas a intensidade da situação o envolvia como um manto sufocante. O que foi isso? Ele perguntou a si mesmo, sem resposta. E então, no meio da confusão, o queixo de Miguel caiu. Ele viu Eduardo. O milionário não estava mais em seu papel de ridicularizador. Ele estava em choque, olhos arregalados, enquanto se afastava da multidão. Neste momento, algo estalou, um encadeamento de eventos que mudaria tudo. A floresta de dúvidas se desfez ao descobrir uma verdade devastadora. Um policial, que estava tentando acalmar a situação, se aproximou de Eduardo. Senhor, precisamos saber o que você esconde. Não podemos deixar que isso exploda novamente. As palavras foram como lâminas, cortando o manto da mentira que havia encoberto a realidade. Miguel franziu a testa, observando com atenção. O que Eduardo poderia estar escondendo? Que exigia tal urgência? Ele hesitou, mas a vontade de saber era mais forte. Com a adrenalina correndo em suas veias, Miguel se aproximou. A multidão estava dispersa, mas ele podia ouvir os murmúrios de indignação e especulação. Algo plotava nas sombras. Eduardo, o que está acontecendo? Miguel questionou, embora o medo tremesse em sua voz. Um frio na barriga o acompanhava, e suas mãos suavam. O milionário se virou, seus olhos ainda amplos de horror. Você não entende. É a maldição das bolhas. Eles sabem sobre nós, sobre você e seu filho. Os olhos de Miguel se arregalaram. Maldição? Do que você está falando? O suor escorria por sua testa, enquanto uma neblina de incerteza se instalava. As palavras de Eduardo soaram como um eco fatídico. A euforia daquela nova fama poderia ter um preço horrendo. Lucros, poder e fama se revezavam em disputas, mas nada igualava a vulnerabilidade de vidas. Ele estava no centro de uma trama que expunha segredos sombrios. O murmúrio da multidão elevou-se a um clamor fervoroso. Bolhas, o que isso significa? Eles estão ligados. O que Eduardo estava guardando? O que havia entre eles que justificava o medo em seus olhos? Uma sensação de pavor começou a invadir Miguel. Com um lampejo de determinação, ele discerniu que precisaria ir mais além, não apenas por si mesmo, mas pelo seu filho. Justamente quando as almas estavam em uma encruzilhada, uma figura apareceu no horizonte. Uma mulher de vestido branco com um olhar penetrante e um semblante que inspirava a mais profunda inquietação. Ela caminhava em direção a eles, passos firmes e confiantes, como se soubesse que havia chegado o momento de se revelar. Vocês não têm ideia do verdadeiro poder que detém, ela disse, sua voz ecoando sobre o barulho da multidão e do caos. Os segredos de vocês estão prestes a vir à tona. Miguel e Eduardo se entreolharam. Um choque profundo atravessou o circuito energético entre eles. O que significava? O que estava oculto sob camadas de mentiras e medos? No fundo, Miguel poderia sentir que a resposta estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever.
Enquanto Miguel e Eduardo trocavam olhares apreensivos, a mulher de vestido branco sussurrou algo que parecia impossível, mas que reverberava na mente de todos. Os segredos de vocês estão prestes a vir à tona. O murmúrio da multidão aumentou, criando um ambiente pesado de expectativa e medo. A intensidade da situação crescia, e Miguel sentia o pulso acelerar em seu peito. Ela prosseguiu, seus olhos escuros fixos em Miguel e Eduardo. As bolhas não são apenas uma coincidência. Elas estão conectadas ao que vocês acreditam ser suas vidas normais, a algo que ambos ignoram. Um silêncio tenso tomou conta, apenas quebrado pelo som distante de sirenes que se aproximavam. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ela estava dizendo? O que poderia estar escondido entre eles? Eduardo parecia tão absorvido em sua própria agonia que mal notou a mudança de expressão no rosto de Miguel. O milionário, normalmente tão seguro de si, agora transparecia insegurança, como se tivesse pisado em um território desconhecido. Então, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem na multidão havia caído, e todos olharam horrorizados, enquanto bolhas começaram a se formar em sua pele, tão repentinamente quanto surgiam nas de Lucas. As pessoas começaram a se afastar dele, como se houvesse uma peste, um medo profundo se instalando entre todos. Miguel ficou paralisado, mais preocupado com Lucas do que com a confusão ao redor. O que se passava? Uma epidemia? As bolhas? Ele olhou para o filho e viu que o garoto, com seu sorriso, estava agora mais preocupado do que entusiasmado. Papai, o que está acontecendo? A voz dele era quase um sussurro, repleta de incerteza. A mulher continuou, seus olhos parecendo brilhar. A verdade é que a origem das bolhas é ancestral, uma linhagem que se estende por gerações e que conecta vocês dois de maneiras que nem imaginam. As palavras dela eram como um eco histórico, retumbando nas mentes de Miguel e Eduardo. Eduardo, então, se interrompeu. Como você sabe disso? A cólera começou a transparecer em seu tom. Ele estava perdido entre desespero e raiva, balançando entre o escândalo da revelação e o próprio medo. Mas a mulher não se assustou. Em vez disso, seu olhar se tornou intenso e afiado. Porque eu sou uma dessas raízes, uma árvore em busca de respostas que foram enterradas por muito tempo. Cada palavra que saía da boca dela parecia mover a terra sob os pés de Miguel e Eduardo. O que isso significava? Era uma confissão? Miguel sentiu que a terra ao seu redor oscilava, que toda a sua vida até agora poderia ser uma farsa. Ainda confuso, Miguel olhou para Lucas, buscando ali a tranquilidade que sempre teve, mas a tensão no rosto do filho tornou-se visível, e aquela normalidade começava a desvanecer. O rapazito agarrava a camiseta do pai com força, a incerteza agora o paralisando em vez de animá-lo. O que mais poderia vir à tona? Nesse momento, Eduardo rugiu. Chega! Você não tem domínio sobre nossas vidas. O desespero do milionário disparou, sua raiva explodindo como um vulcão. Miguel estava prestes a responder, quando, de repente, um novo estrondo ecoou. Uma explosão em uma rua próxima fez a cidade estremecer. As luzes piscavam e uma nuvem de pó e fumaça começou a emergir, obscurecendo ainda mais a situação. O caos cresceu. As pessoas começaram a gritar, correndo sem rumo, e no meio de tudo aquilo, Miguel viu Lucas sumir na multidão. Lucas, ele gritou, o coração disparado. Antes que pudesse correr atrás do filho, a mulher se virou para Eduardo, com um olhar que misturava pena e determinação. A verdade sempre vem à tona. Quando você menos espera, tudo muda. E antes que Miguel pudesse entender a gravidade da situação, ela desapareceu na fumaça que se espalhava, levando consigo segredos
te poderiam mudar tudo. O que era? Aquele evento? Miguel sentiu um medo profundo. O que estava prestes a ser revelado? A conexão entre as bolhas e seus filhos. A mulher misteriosa. A explosão. Tudo parecia interligado de uma forma que ele não conseguia compreender. E um pensamento assombroso germinava em sua mente. Ele e Eduardo estavam prestes a enfrentar uma verdade que poderia destruí-los ou salvá-los. Mas qual seria a verdadeira face desse novo mundo que se desenhava diante deles? Miguel e Eduardo ainda estavam em choque, tentando entender as palavras daquela mulher. A multidão em pânico ao redor deles parecia desaparecer enquanto se concentravam no peso da revelação. Mas então, um estrondo irrompeu no ar, e o chão tremeu sob seus pés. Não, não agora, Miguel gritou. As sirenes mais próximas, aumentando a sensação de urgência. Mãos tremendo, ele olhou para Lucas, buscando desesperadamente por seu filho. O instinto de pai disparou. O que mais poderia acontecer? No meio da confusão, a fumaça começou a se dissipar, e em um instante, tudo parecia surreal. Miguel viu uma sombra se aproximar. Era Lucas, mas ele estava diferente. O sorriso que costumava ser um farol de esperança, agora era ofuscado por uma expressão de pavor. Papai! Lucas gritou, os olhos arregalados e a voz soando carregada de medo. A menina está. Antes que ele pudesse terminar, o céu se iluminou de novo. Não por uma explosão, mas pelo relâmpago de um confronto feroz entre duas figuras que surgiram no caos. Era a mulher de branco e um homem desconhecido, ambos parecendo ter emergido de uma tempestade. Eduardo, tomado pela raiva, berrou. Quem são vocês? A mulher lançou um olhar impassível, mas em seus olhos havia algo que brotava como uma tempestade prestes a explodir. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Sua voz, embora calma, transbordava de um horror que Miguel não podia ignorar. Então, com um movimento brusco, ela apontou para Eduardo. Você sabe o que fez, Eduardo? A multidão, estupefata, tinha olhos somente para eles. Miguel percebeu que a tensão crescia a cada segundo, como se todos aguardassem uma resposta que pudesse mudar tudo. Ele não tinha certeza do que isso significava, mas seu instinto lhe dizia que o pior ainda estava por vir. Eu? O que eu fiz? Eduardo se defendia, mas a mulher caminhou até ele, mantendo-se firme. Você sabe que a maldição das bolhas não é apenas um fardo, mas um reflexo, uma consequência das suas escolhas. O tom dela ressoou como um trovão, e as palavras pareciam ecoar em cada coração presente. Então, como se um fio invisível tivesse sido cortado, algo extraordinário aconteceu. Uma onda de luz emanou de Lucas, irreprimível e brilhante. Miguel sentiu o calor atingir seu rosto. Ele e todos na multidão estavam abismados. As bolhas na pele de Lucas começaram a brilhar, iluminando o ambiente ao redor, enquanto novas bolhas surgiram em seu corpo. A mulher olhou para Miguel, seu semblante mudando. Ele é a chave. Com essa declaração, tudo pareceu entrar em colapso ao redor deles. As pessoas que antes observavam em curiosidade agora recuavam em terror. Miguel não tinha certeza do que aquilo significava, mas as palavras dela ecoaram em sua mente. O que estava acontecendo com Lucas? Papai, estou me sentindo estranho. Lucas gritou, desesperado, e em um momento de pura adrenalina, Eduardo caiu de joelhos, seu rosto se contorcendo em angústia. Um dos segredos mais sombrios de sua vida estava prestes a ser exposto. Não, você não pode, ele gritou, mas a mulher não recuou. Com um último sopro, ela revelou: você é culpado. Suas ações têm consequências que se estendem por gerações, e agora seu filho está ligado a isso. Estão todos ligados. A confusão se transformou em pânico.
um turbilhão de gritos e flashes de luz iluminando o cenário. Miguel viu como a multidão se dispersava, muitos se afastando em busca de segurança, enquanto outros se aproximavam, intrigados pela cena que se desenrolava. A palavra maldição ecoava entre eles, e Miguel sentiu um aperto no coração. Seu filho estava no centro do furacão, e as dúvidas começaram a se enraizar em sua mente. Ele realmente era a chave? Eduardo, em desespero, olhou para Miguel. Você não entende? É uma maldição? Uma maldição que nos une. As palavras reisolaram como um eco sombrio. A certeza de que tudo estava conectado agora parecia inegável. Mas o que isso significava para eles? Uma ligação obscura que atravessava o tempo? Lucas, cuja luz brilhava intensamente, olhava fixamente para Miguel. Papai, me ajuda. A voz dele era um pedido e uma súplica. Miguel virou a cabeça, sua mente zumbindo. Como ele poderia ajudar seu filho, sem entender o que estava acontecendo? E naquela fração de segundo, tudo se intensificou. O que deveria ser um momento de bravura e resiliência, agora parecia um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. E à medida que a luz de Lucas crescia, Miguel sentiu que não tinha outra escolha. Ele topou entrar no desconhecido e descobrir a verdade, não importando quão dolorosa e devastadora ela pudesse ser. Por quanto tempo poderiam esconder os segredos? E o que aconteceria quando todos finalmente descobrissem a realidade? Enquanto Miguel e Eduardo trocavam olhares apreensivos, a mulher de vestido branco sussurrou, algo que parecia impossível, mas que reverberava na mente de todos. Os segredos de vocês estão prestes a vir à tona. O murmúrio da multidão aumentou, criando um ambiente pesado de expectativa e medo. A intensidade da situação crescia, e Miguel sentia o pulso acelerar em seu peito. Ela prosseguiu, seus olhos escuros fixos em Miguel e Eduardo. As bolhas não são apenas uma coincidência. Elas estão conectadas ao que vocês acreditam ser suas vidas normais. Há algo que ambos ignoram. Um silêncio tenso tomou conta, apenas quebrado pelo som distante de sirenes que se aproximavam. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ela estava dizendo? O que poderia estar escondido entre eles? Eduardo parecia tão absorvido em sua própria agonia que mal notou a mudança de expressão no rosto de Miguel. Então, de repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem na multidão havia caído, e todos olharam, horrorizados, enquanto bolhas começaram a se formar em sua pele, tão repentinamente quanto surgiam nas de Lucas. As pessoas começaram a se afastar dele, como se houvesse uma peste, um medo profundo se instalando entre todos. Miguel ficou paralisado, mais preocupado com Lucas do que com a confusão ao redor. O que se passava? Uma epidemia? As bolhas? Ele olhou para o filho e viu que o garoto, com seu sorriso, estava agora mais preocupado do que entusiasmado. O que mais poderia acontecer? A mulher continuou, seus olhos parecendo brilhar. A verdade é que a origem das bolhas é ancestral. Uma linhagem que se estende por gerações e que conecta vocês dois de maneiras que nem imaginam. As palavras dela eram como um eco histórico, retumbando nas mentes de Miguel e Eduardo. Eduardo então se interrompeu. Como você sabe disso? A cólera começou a transparecer em seu tom. Ele estava perdido entre desespero e raiva, balançando entre o escândalo da revelação e o próprio medo. Mas a mulher não se assustou. Em vez disso, seu olhar se tornou intenso e afiado. Porque eu sou uma dessas raízes, uma árvore em busca de respostas que foram enterradas por muito tempo. Cada palavra que saía da boca dela parecia mover a terra sob os pés de Miguel e Eduardo. O que isso significava? Era uma confissão? Miguel sentiu que a terra ao seu redor oscilava, que toda sua vida até agora poderia ser uma farsa.
Ainda confuso, Miguel olhou para Lucas, buscando ali a tranquilidade que sempre teve. Mas a tensão no rosto do filho tornou-se visível, e aquela normalidade começava a desvanecer. O rapazito agarrava a camiseta do pai com força, a incerteza agora o paralisando em vez de animá-lo. O que mais poderia vir à tona? Nesse momento, Eduardo rugiu. Chega! Você não tem domínio sobre nossas vidas. O desespero do milionário disparou, sua raiva explodindo como um vulcão. Miguel estava prestes a responder quando, de repente, um novo estrondo ecoou. Uma explosão em uma rua próxima fez a cidade estremecer. As luzes piscavam e uma nuvem de pó e fumaça começou a emergir, obscurecendo ainda mais a situação. O caos cresceu. As pessoas começaram a gritar, correndo sem rumo. E no meio de tudo aquilo, Miguel viu Lucas sumir na multidão. Lucas! Ele gritou, o coração disparado. Antes que pudesse correr atrás do filho, a mulher se virou para Eduardo, com um olhar que misturava pena e determinação. A verdade sempre vem à tona. Quando você menos espera, tudo muda. E antes que Miguel pudesse entender a gravidade da situação, ela desapareceu na fumaça que se espalhava, levando consigo os segredos que poderiam mudar tudo. De repente, tudo ficou em silêncio. O caos foi substituído por uma calma tensa. Eduardo parecia hesitar, o rosto marcado pela confusão. Miguel olhou ao seu redor e, então, no meio da fumaça, uma forma familiar apareceu. Era Lucas. Mas algo estava errado. O brilho nas bolhas do filho agora pulsava, não apenas iluminando, mas também crescendo em intensidade. Lucas! Miguel gritou, mas a voz do filho estava diferente. Papai, eu não consigo A luz dele explodia, formando um halo que faria qualquer um tremer. Miguel se aproximou, estendendo a mão temendo o que poderia fazer. A multidão recuava em pânico, e Eduardo estava paralisado, os olhos arregalados. Não sei o que está acontecendo, Lucas gritou, e nesse instante, as bolhas ao redor do corpo dele começaram a se expandir, envolvendo não apenas o garoto, mas toda a área ao seu redor. Bolhas começaram a surgir nos outros. O homem caído, agora erguendo-se, também brilhava. O que era isso? Uma epidemia de luz? Então, Miguel viu algo que gelou seu coração. Ao olhar para Lucas, notou em meio ao brilho algo obscuro, um símbolo, um emblema, semelhante a um selo que ele reconheceu da velha história contada pela avó. A palavra maldição ressurgiu em seus pensamentos, e a conexão entre eles se fortaleceu. Eles eram herdeiros de algo muito maior. E naquele momento, de terror e revelações, a verdade explodiu como um raio. As bolhas, a mulher de vestido branco. Tudo era parte de uma maldição antiga que ameaçava destruir não só Miguel e Eduardo, mas também todo o futuro de Lucas. E só havia uma coisa a fazer. Enquanto a luz se intensificava, uma sombra se aproximava. Da figura de Lucas, uma silhueta conhecida que atropelava a esperança que ainda persistia. Era a mãe de Lucas. Uma angustiante dor cortou Miguel. Ele não a via há anos, mas parecia impossível que ela aparecesse agora, em meio ao caos e à revelação. Afinal, o que ela teria a ver com as bolhas? As perguntas começaram a martelar na cabeça de Miguel. O que essa conexão significava realmente? E a menção da maldição não era suficiente para impedir que seus corações desabassem. A resposta estava prestes a vir à tona, mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Miguel não podia acreditar no que via. A figura familiar de Lucas, iluminada por aquelas bolhas pulsantes, tornava-se cada vez mais intensa. E ali, enquanto a multidão se dispersava em pânico, ele percebeu que a presença da mãe de Lucas não era apenas um acaso, era um sinal. A woman wore an oppressive silence, and every heartbeat
era acompanhado pela tensão crescente. Foi você quem trouxe isso, Miguel gritou, a voz embargada, sem saber se estava se referindo à mãe ou a Eduardo. As palavras ficaram suspensas no ar, palpáveis. A mulher olhou diretamente para ele, o olhar de quem carregava uma dor profunda. Eu não sabia, Miguel. Eu não sabia. A voz dela era apenas um eco de desespero. As bolhas, as maldições, tudo isso faz parte de algo maior. Nós não estamos sozinhos nisso. Lucas começou a tremer, não apenas de medo, mas de uma intensidade que Miguel nunca havia visto. O garoto olhou para a mãe com olhos de quem tentava entender. E então, aconteceu. A luz das bolhas se intensificou de tal forma que pareceu engolir tudo ao redor. Pessoas, ruídos e até mesmo o próprio tempo. Miguel sentiu a pele arrepiar. Papai! Lucas gritou com desespero, e a voz dele fazia Miguel sentir um nó na garganta. Um brilho cada vez mais intenso emanava de seu corpo, como se o próprio garoto estivesse se transformando em algo além do que eram. Não consigo controlar. E em um piscar de olhos, a situação tomou um rumo que ninguém esperava. Uma explosão de energia irrompeu. Miguel e os outros foram jogados para trás, como se uma onda invisível os atingisse. A multidão gritou e se espalhou, mas Miguel estava paralisado, os olhos fixos na cena. Apenas Lucas e a mãe mantinham contato. E no meio da confusão, Miguel viu algo mais. Atrás da mulher, um símbolo se formou no ar, pulsando e brilhando. Um emblema que era exatamente igual ao da avó de Miguel. O que isso significava? As perguntas surgiram em sua mente como um turbilhão. Quando tudo parecia que se acalmaria, a mulher de branco olhou para Eduardo e disse com um tom de voz carregado de significado: Você é o responsável por tudo isso. Você quebrou o pacto, e agora seus filhos vão pagar o preço. Miguel sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A raiva tomou conta dele, cada palavra soando como um golpe. Ele não podia acreditar que Eduardo poderia estar tão envolvido. Entretanto, a expressão desesperada no rosto de Eduardo dizia tudo. Os olhos do milionário estavam arregalados, transparecendo medo e desespero. Eu não sabia. Eu não sabia que isso aconteceria, ele gaguejou. Mas Miguel não queria ouvir mais. Lágrimas de frustração se misturaram à confusão, tudo levando a um ponto de explosão emocional. E enquanto Eduardo se afundava na culpa, um novo estrondo cortou o ar e o céu escureceu. O caos e a destruição se tornaram suas novas realidades. Bolhas agora começavam a surgir em outros ao redor, cada pessoa na multidão sentindo a pressão daquela conexão inexplicável. Miguel olhou para Lucas, que agora parecia mais pálido. Não, filho, não deixe que isso te derrube, ele gritou, sentindo a urgência crescer dentro dele. Uma onda de energia se espalhou. Um eco do pulsar de lucidez que começava a reverberar na mente de Miguel. Não é a maldição que nos separa, mas como decidimos lidar com isso. A inspiração tomou conta dele, e ele decidiu que precisava agir. A cena mudava a cada segundo, imagens distorcidas e gritos irrompendo. Bolhas pairavam no ar, como uma chuva esquisita, e ao longe, a figura da mulher desaparecia, mas seus olhos estavam fixos em Eduardo, como se um pacto ainda estivesse sendo selado. Miguel percebeu que precisava juntar as peças daquele mistério e proteger Lucas a todo custo. E quando ele olhou para seu filho, viu não apenas a luz, mas a força que emanava dele. Tudo estava mudando, e a batalha estava apenas começando. O que significava a conexão entre eles? Onde você encontraria as respostas? Mas no fundo, Miguel sabia. Essa luta não seria fácil, e a verdade que se aproximava poderia ser devastadora. Afinal, quem realmente eram, e como as bolhas significavam a liberdade ou a destruição? Miguel e Eduardo estavam paralisados, cada um preso em seu próprio turbilhão de desespero.
enquanto a luz pulsante de Lucas ameaçava engolir tudo ao redor. A mãe do menino, com seu olhar desesperado, estava mais perto, mas ao mesmo tempo tão distante, cercada por um mar de incertezas e segredos. "Por favor, Lucas", Miguel gritou, tentando alcançar seu filho, mas o brilho forte o impedia de chegar perto. Então, tudo se tornou silêncio por um momento. Era como se o mundo tivesse parado. Foi nesse instante que uma nova onda de energia irrompeu do corpo de Lucas, e de repente, as bolhas não eram apenas uma extensão da sua pele, elas começaram a se afastar dele, como se estivessem ganhando vida própria. O choque atravessou a multidão, que se afastou em pânico, as pessoas gritando e correndo. "Oh, meu Deus!" Alguém exclamou. Era a mulher de branco, e seu rosto agora estava pálido. Miguel olhou para ela e notou algo que havia passado despercebido até aquele momento. Uma única lágrima escorria por seu rosto. "Você não pode deixá-lo fazer isso. Ele não sabe o que vem a seguir." A voz dela tremia, cheia de um medo que Miguel nunca tinha visto antes. No mesmo instante, Lucas, com os olhos cheios de determinação, exclamou: "Papai, eu preciso." E antes que Miguel pudesse responder, uma corrente de luz começou a se formar ao redor de Lucas. O que estava acontecendo? Era como se ele estivesse sendo puxado para um novo plano de existência, e Miguel começou a sentir que algo colossal estava prestes a se desenrolar. De repente, a mãe de Lucas, com um grito abafado, se lançou à frente, como se tentasse impedir algo inimaginável. "Lucas, não!" A intensidade do brilho aumentou, e a multidão ficou mais uma vez em silêncio, como se a gravidade do momento o tivesse paralisado. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Um som alto e estrondoso ecoou, como uma explosão em uma nuvem de fumaça e luz. No centro dessa explosão, uma figura apareceu, uma mulher que se assemelhava à mãe de Lucas, mas com uma vitalidade e uma energia violentas, como se não fosse apenas uma imagem, mas uma representação do que ela poderia ter sido. "Como você ousa?" a nova mulher gritou para a primeira, seu olhar cortante como lâmina. "Vou garantir que você não interfira com o que deve acontecer." As palavras dela ecoaram, parecendo ressoar nas paredes da alma de todos que estavam ali. O choque foi palpável. Aquela não era apenas uma revelação sobre as bolhas, mas sobre uma guerra ancestral entre duas linhagens, estendendo-se por gerações. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? A mãe de Lucas havia desaparecido. E essa nova figura, o que representava? Ele olhou para Lucas, que agora olhava para seu pai, seu corpo ainda irradiando luz, mas agora a intensidade estava cheia de uma energia desconhecida e imensa. "Papai, eu não sou quem você pensa que sou", Lucas implorou, a dor em sua voz atravessando a tensão do momento. "Não, não pode ser", Miguel gritou novamente, sentindo seu coração acelerar. O que exatamente seu filho queria dizer? E naquele instante, a mulher de energia confrontou a figura que se dizia ser a mãe de Lucas, e uma batalha começou, uma dança aterrorizante de luz e sombra. As bolhas no corpo de Lucas começaron a vibrar más intensamente, revelando imágenes vívidas de todo lo que Miguel nunca soube, antigas batallas, un pacto quebrado, y un segredo que ligaba seu filho y Eduardo más do que él jamás imaginó. O choque entre as mulheres parecía trascender o espaço físico, revelando a verdade oculta que traría un novo significado à luta deles. "Você não pode escapar de nossa linhagem", a nova mulher gritou. "Lucas é a chave, não apenas para as bolhas, mas para todo lo que essa maldição representa." O que isso significava? O olhar de Miguel se encheu de confusão e dor. Ele precisava entender. O que mais estava em jogo? E luego as lembranças de seu passado começaram a voltar à sua mente, revelando uma conexão que ele nunca pensou ser real.
A verdade estava se formando diante dele. E enquanto o choque dominava a cena, Miguel percebeu: a luta deles não era apenas contra as bolhas, mas contra um destino maior que os uniria de forma inquebrantável. Mas essa revelação o deixou em um estado de incerteza, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. O que realmente estava em jogo e o que mais estava escondido nas sombras, que poderia alterar o futuro de todos. A tensão crescia e a pergunta permanecia: como eles iriam encarar isso agora? Enquanto Miguel e Eduardo observavam a cena aterradora que se desenrolava diante deles, a tensão no ar era quase palpável. A mulher de energia pulsante e a figura espectral da mãe de Lucas estavam frente a frente em uma batalha que parecia mais uma luta entre mundos. As bolhas ao redor de Lucas explodiam em luz, e ele gritava, preso entre o medo e um poder que não entendia. E então tudo aconteceu em um instante. Em meio ao tumulto, um grito cortante rasgou o ar. Era uma mulher da multidão. Cuidado! A voz dela estava tingida de pânico. Miguel virou-se rapidamente e o que viu o deixou paralisado. Uma parte da multidão estava tentando se afastar de um grupo de pessoas que começavam a ter bolhas. Não apenas pequenos pontos de luz, mas bolhas vastas, quase como se fossem chamas. E ao reconhecer uma das figuras no grupo, seu coração desabou. Era a avó de Lucas, a mesma avó que lhe contara histórias sobre a linhagem antiga. Não, vó! Ele gritou, correndo em direção a ela, mas a cena estava além do que a mente dele poderia processar. As bolhas ao redor da avó emanavam uma energia intensa, e o rosto dela estava contorcido em dor. Miguel sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo com você? Ele nunca soube que a avó poderia estar envolvida em algo tão sombrio. Meu garoto, ela murmurou, a voz fraquejando. É hora da verdade. Estávamos esperando por você. E naquele instante, a energia explodiu. Uma onda de luz irrompeu como uma tempestade. Miguel foi lançado para trás, seus pensamentos em desordem, enquanto o mundo ao seu redor se tornava uma confusão de luz e sombras. Lucas, segure-se! Eduardo gritou. Mas a restrição de Lucas às bolhas não era algo simples. Ele estava começando a brilhar mais do que nunca, como uma supernova prestes a se autodimensionar. Papai! O chamado de Lucas foi preenchido de desespero e relutância. Miguel viu os olhos do filho se encherem de lágrimas enquanto uma onda de dor e confusão o envolvia. A mulher de branco e a nova figura da mãe estavam em um conflito, um violento arranjo no qual as verdades de cada um estavam agora prestes a se revelar. E no meio de tudo isso, Miguel sentiu uma dor aguda em seu peito. Era como se uma parte dele estivesse sendo arrancada por cada revelação. E então ocorreu a reviravolta. Uma nova onda de poder emanou dos corpos ao redor de Lucas. E a avó riu, uma risada que soou como um eco de 1000 segredos. Finalmente, o ciclo se completa. Agora a luz envolveu todos os presentes, num turbilhão que chamava a atenção e trazia um medo palpável. Miguel, atordoado, olhou para Eduardo. O que está acontecendo? O que você não me contou? A raiva agora brotava no peito. Ele sentiu que algo mais do que uma simples maldição estava operando ali. Eduardo hesitou, os olhos se arregalando conforme a luz crescia em intensidade. Eu não sabia, Miguel. A linhagem, a história, tudo. Tem algo de fazer parte disso, eu. A voz dele falhou, e a confusão começou a tomá-lo também. Mas antes que pudesse concluir, a mulher de branco gritou. Você é o responsável. O pacto que quebrou. Você e sua família sempre estiveram ligados a eles. As palavras dela reverberaram no ar, mergulhando Miguel em uma nova camada de horror. Eduardo e Lucas eram mais do que parentes distantes. Eles estavam todos conectados a uma história que sucedia gerações.
Um eco de culpa ressoava entre eles. Um fardo pesado que não poderiam ignorar. A realidade chocante começava a se desenrolar. E com um último grito, enquanto a luz explodia em seu ápice, a figura espectral da mãe de Lucas desapareceu, mas não sem deixar uma marca. Miguel percebeu, ali, uma revelação ainda mais devastadora. A verdadeira razão pela qual Lucas tinha as bolhas. Era uma maldição, sim, mas também era o resultado de decisões feitas há tempos por aqueles que deveriam proteger sua linhagem. Agora, tudo estava em jogo. Os relacionamentos, as verdades guardadas, as mentiras contadas, tudo se dobrava sob a pressão daquela nova realidade. Miguel se perguntou, aterrorizado, se algum dia poderiam escapar dessa verdade, que agora se aproximava, disposta a engolir todos em seu caminho. Papai, Lucas sussurrou, a luz diminuindo ao seu redor, como se ele estivesse à beira de um vasto precipício. Eu não quero isso, eu não quero, e a incerteza pairava no ar. O que viria a seguir? Como eles iriam enfrentar isso juntos? A verdade que se desenrolava poderia ser a chave para a libertação. Ou para a destruição total. E no fundo a pergunta ecoava em seus corações. Quem realmente eram? E o que isso significava para todos eles? Miguel sentiu o mundo desmoronar ao redor dele, enquanto a luz pulsante de Lucas se intensificava, elevando seu filho a um estado que ele jamais imaginou ser possível. Os gritos da multidão se misturavam ao som ensurdecedor da energia bruta que emanava de Lucas. Agora, mais do que nunca, ele precisava agir. Lucas, escute, ele gritou, a garganta apertada. Você é mais forte do que isso. Os olhos de Lucas brilharam com a luz da determinação, mas a dor, a dúvida e a confusão estavam ali, lutando para se fazerem notar. Miguel viu a avó dele, quase como uma miragem, e uma nova onda de energia invadiu. Estou aqui com você, ela lhe gritou. E neste momento, Miguel percebeu que não estavam sozinhos. Todos estavam conectados de alguma forma, ligados por uma linhagem que ultrapassava o medo e a incerteza. Enquanto isso, a mulher de vestido branco tomou a dianteira, nivelando seu olhar intenso em Eduardo. Você precisa entender que não é apenas sobre você. As vidas de seus filhos, suas escolhas, tudo isso ecoa através do tempo. A atmosfera estava carregada, e a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Eduardo, lutando entre o remorso e a responsabilidade, ergueu a voz. O que eu fiz não deveria ter chegado até aqui. Havia desespero em seu olhar, uma preocupação com um ponto. O futuro de todos. Miguel se virou para Lucas e para a energia que o cercava, sentindo que um simples toque poderia fazer a diferença. Você tem que acreditar em seu poder. Foi nesse momento que tudo parecia se unir em um só. A luz de Lucas explodiu em um arco-íris de cores, uma dança de luzes que iluminou o ambiente à sua volta, trazendo sorrisos e esperanças a alguns rostos na multidão. Eles viam o que sempre esteve escondido, a força de um amor verdadeiro. Miguel tomou coragem e fez um passo à frente. Você não está sozinho, Lucas. Eu estou aqui. Nós estamos juntos nessa. As palavras flutuavam como um bálsamo, curando feridas invisíveis. O brilho envolvendo Lucas respondeu à afirmação do pai, ouçando ainda mais forte. O espaço ao redor desapareceu, deixando apenas eles, meio ao universo. Então, a adversidade se tornou um vínculo, uma ponte entre o passado e o futuro. Lucas, com um grito de liberdade, canalizou a luz em uma energia de amor e proteção, atingindo a mãe e a figura que a confrontava. Um espaço de paz se estabeleceu. Miguel viu a expressão de dor se dissolver no rosto da mãe de Lucas, e com um último olhar entre todos, a luz se dissipou como um sopro de vento. E no final, estavam todos sentados, exaustos, mas finalmente em paz. A conexão havia sido feita. As bolhas que antes pareciam amaldiçoar, agora eram um símbolo de resistência. Miguel olhou para Lucas.
E a nova promessa se estabelecia entre eles. Você sempre será meu filho. Não importa o que aconteça. A verdade havia sido revelada. E eles se encontravam em um novo começo. Mas Miguel já sabia que a luta por sua família nunca acabaria. Ele olhou para Eduardo e a mãe de Lucas. As cicatrizes de antiguidades começando a fazer sentido como parte da jornada. O futuro era incerto, mas juntos eles enfrentariam qualquer coisa. Não é o fim, é só o começo, Miguel disse, a esperança flamejando em seu peito. Enquanto ele falava, o mundo ao seu redor lentamente voltava ao normal. Bolhas de luz tremeluziam nas passagens da memória e da identidade. Miguel sentiu que poderiam todos se erguer juntos, mais forte do que nunca. E naquele momento de volúpia e resolução, um novo mistério começou a pulsar entre eles. O que mais se escondia sob a superfície do presente. Uma busca por respostas ainda restava, e Miguel, com um sorriso esperançoso, sabia que a verdadeira aventura estava apenas começando. Então, antes que a cena se dissipasse completamente, uma voz cortou o ar. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. A urgência ecoou, e o momento ficou gravado. Escreva também o que achou nos comentários. Eu quero saber suas reações e teorias. Miguel sorriu novamente, convidativo. E não espere mais um segundo. Compartilhe tudo isso com seus amigos. Eles precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos criar uma comunidade incrível e cheia de histórias.